Oi, o meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Deus da Bíblia, com mais uma exposição e aplicação da Palavra de Deus na tua vida. A mensagem de hoje é: Jesus acalma a tua tempestade. Abra sua Bíblia e acompanha comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27. O versículo 23 diz: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Depois de Jesus ter concluído seu sermão e descido do monte, Jesus curou diversos doentes e libertou diversas pessoas possuídas pelos demônios. Também ensinou para algumas pessoas os requisitos que elas deveriam preencher para segui-lo em seu ministério itinerante de levar as boas novas. E tudo isso os discípulos presenciaram. Depois de tudo isso, Jesus entra no barco com a intenção de atravessar o mar da Galileia e seus discípulos o seguem. Você tomou a decisão certa em seguir Jesus, isto é, ser um cristão. Contudo, o caminho que você vai percorrer envolverá situações que você não vai poder controlar ou prever. Tua única alternativa vai ser continuar seguindo Jesus até o fim, independente do que possa acontecer com você na caminhada cristã. O versículo 24 diz: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. O mar da Galileia é conhecido por ser acometido de tempestades repentinas e violentas, por causa da sua localização. Nesse caso também, o mar, nesse contexto, também pode simbolizar o caos e o mal que há neste mundo em que você está vivendo nesse momento. Se depois que você começou a seguir Jesus e de repente tua vida virou um caos, como por exemplo, pessoas que se levantam contra você, ou problemas financeiros, enfermidades, tentações, estresses emocionais e até ataques espirituais, então seja bem-vindo a bordo, ao barco do Senhor Jesus. Contudo, Jesus mostra qual é a postura que você tem que ter em meio ao caos que você está passando. A postura é dormir. Isso mesmo, você não ouviu errado. A postura é dormir. Jesus não está nem um pouco preocupado com o caos que você está passando. E você deve fazer a mesma coisa. Deixa eu explicar melhor. Não permita que a tribulação tire o teu sono. Não permita que as preocupações do dia a dia tire a tua paz. Não permita que o medo tire o teu equilíbrio emocional. O verso 25 diz: Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Mesmo que entre os discípulos haviam experientes pescadores, acostumados com o mar, como era o caso de Pedro, a situação excedia as suas habilidades humanas. E isso leva os discípulos a despertar Jesus de uma forma afoita e até desrespeitosa, de seu sono tranquilo e suave. Se você não conhece Jesus adequadamente, quando você passar por alguma tribulação que excede o teu entendimento ou as tuas capacidades, ou que vai além dos seus recursos, isso levará você ao desespero e, por consequência, a tomar atitudes precipitadas e desnecessárias. O verso 26 diz: Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Atendendo ao chamado desesperado dos discípulos, Jesus acalma a tempestade, mas não deixa de repreender seus discípulos por causa da sua falta de fé. Essa situação revelou a incredulidade dos discípulos em relação a Jesus. Jesus mostra a sua autoridade divina sobre as forças da natureza. Jesus tem poder de pôr o caos em ordem. Jesus tem poder de extinguir completamente o mal. Jesus tem poder de transformar a tribulação em paz e tranquilidade. Eu pergunto para você, meu irmão cristão, a tribulação que você está vivendo tem revelado o que de fato está no teu coração? Como o medo, a impotência ou a incredulidade? Você é cristão, mas ainda não confia de verdade em Jesus e no que ele já tem feito por você e o que Jesus ainda vai fazer na tua vida, mesmo no meio da situação difícil que você está passando? Mas fique tranquilo, Jesus não vai deixar de socorrer você, apesar da tua pouca fé. Ele não vai deixar de te socorrer. Porque isso aconteceu com Pedro, que certa feita, andando no mar,
pediu para ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Jesus o chamou. E ele, até o começo, estava acreditando. Mas depois ele olhou para o vento, olhou para as ondas do mar e começou a afundar. E Jesus foi ao seu encontro quando ele pediu socorro. Mas Jesus também não deixou de repreender Pedro, dizendo: por que duvidaste, homem de pequena fé, homem de pouca fé? Mesmo você duvidando às vezes do Senhor Jesus Cristo, ele vai te socorrer. Mas o ideal é você acreditar cegamente em Jesus. Entregar completamente a sua vida a ele, mesmo no meio da tempestade. Porque ele vai trazer bonança. Porque uma hora ele vai acalmar essa tempestade. Mas essa tempestade vai mostrar que você ainda não acredita o suficiente em Jesus. E isso, além de ser vergonhoso, é desrespeitoso para com Deus. Porque Deus abomina a incredulidade. Não seja incrédulo, seja crente. Confie em Jesus. O verso 27 diz: e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O interessante nesse verso 27 é essa expressão, é essa frase dos discípulos em relação a Jesus. Ao ver Jesus acalmar a tempestade, apenas com palavras, os discípulos ficaram maravilhados e ao mesmo tempo ignorantes em relação de quem de fato era Jesus para eles. Um homem ou um Deus? Quem era Jesus? Sabe por que você se desespera em meio ao caos que você vive? Sabe por que você perde o sono na tribulação? Sabe por que você tem medo do mal que está diante de você? Porque você não conhece Jesus adequadamente, apesar de ser cristão. Porque você não confia em Jesus como deveria confiar, apesar de ser seu seguidor. Porque de fato, você não entende de verdade que Jesus tem o controle sobre a história humana. Tem controle sobre os elementos da natureza. Tua ficha ainda não caiu, meu amigo cristão. Você ainda não entendeu que Jesus está com você e o que ele é capaz de fazer na situação que você está vivendo agora. Esse caos, essa tribulação que você está passando agora, você ainda não sabe do que Jesus é capaz. Porque você não conhece ele adequadamente. E por isso perde seu sono, por isso se desespera, por isso quer desistir, entra na depressão, na paranoia, no delírio, porque você não conheceu Jesus adequadamente. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Cresça em conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Por isso, o pavor, a paranoia, a síndrome do pânico tem subjugado você, porque você não conhece Jesus. Jesus só está esperando que você o conheça cada vez mais e confie nele com todo o teu coração, enquanto você o segue na caminhada cristã. Quando você fizer isso, dormirá tranquilamente, isso eu te garanto. Não perderá mais o teu sono. Não passará mais noites em claro. Você não sentirá mais medo de nada. Nada vai abalar você. Nada vai abalar sua fé. A tua fé, melhor dizendo. Nada roubará a tua alegria e a tua paz. Basta você confiar em Jesus de verdade e com sinceridade se entregar completamente a Jesus. Portanto, essa foi a mensagem. Jesus acalma a tua tempestade. Essa foi a exposição do Evangelho de Mateus, exposição com aplicação do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27. Amém? E tchau!